Qual é a história por trás do pentecostalismo reformado? Eu sou o pastor Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lote 15, na região do Rio de Janeiro. E é uma alegria estabelecer aqui mais uma vez esse contato com vocês. Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre como surgiu e como se desenvolveu o movimento reformado e de como esse contribuiu para o surgimento do movimento pentecostal no futuro. É isso mesmo que você ouviu. O que tem a ver os reformados com o surgimento do pentecostalismo? Assista o vídeo e descubra. O conteúdo desse vídeo é fruto de uma pesquisa que eu fiz nos anos da pandemia e que estou aqui compartilhando com vocês. Então, qual é a história por trás do pentecostalismo reformado? Então, a primeira pergunta que vamos responder é: como começou a reforma? A reforma começou antes de Lutero e Calvino, isso é certamente conhecido na história. Alguns homens que foram precursores do discurso e das práticas dos reformadores do século XVI. O escritor Joel Bick considerou que 3 nomes podem ser listados como inspirações para o espírito da reforma. São eles Pedro Walther, John Wycliffe e John Hus. Pedro Walther foi um próspero comerciante em Lyon que decidiu fazer um voto de pobreza, se dedicando à pregação das Escrituras. Ele viveu entre 1140 e 1217. John Wycliffe foi um influente professor de Oxford, cujos ensinos abriram caminho para a reforma que aconteceria séculos depois. O historiador Justo Gonzalez afirma, abre aspas, as suas doutrinas sobre a Santa Ceia se opunham aos ensinos oficiais da Igreja, fecha aspas, e suas críticas aos abusos clericais fizeram com que uma perseguição se levantasse contra ele, Wycliffe, a ponto de seus inimigos o considerarem herege. John Hus foi um fervoroso e eloquente pregador da região da Boêmia, que contava com grande apoio popular e ansiava por uma reforma na igreja do seu tempo. Ele viveu entre os anos de 1372 e 1415. Todos esses foram homens importantes para o surgimento da reforma alguns anos depois. Mas quando se fala da reforma, a reforma que explodiu no século XVI, nós precisamos entender que ela não foi um movimento, como muitos pensam, um movimento homogêneo, centralizado e articulado. Essa ideia tem sido cada vez mais desconsiderada, tanto que cresce o consenso acadêmico a respeito da forma correta de se referenciar a esse movimento, chamando de reformas do século XVI. Em um artigo publicado por ocasião do 5º centenário da Reforma Protestante, o historiador da Igreja Presbiteriana no Brasil, Dr. Alderi Matos, ele escreveu o seguinte, abre aspas, é lugar comum na historiografia falar-se nas reformas ocorridas naquele período, fecha aspas. De fato, desde o início houve distinções no seio da reforma. O professor Alistair McGrath destaca que, no sentido mais restrito, o termo reforma se refere a 3 elementos ou reformas distintas. São elas: luteranismo, igreja reformada e reforma radical. Luteranismo, como o próprio nome sugere, trata-se das igrejas ligadas à teologia de Lutero, que ficaram mais restritas, pelo menos no início da reforma, aos territórios alemães, em algumas regiões também da Escandinávia. O próprio Lutero se opôs ao termo luteranos, que em vida já começaram a usar luteranos. Lutero se opôs a esse termo e escreveu
abre aspas, a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem de luteranas, mas cristãs. Quem é Lutero? O ensino não é meu, nem fui eu crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome, fecha aspas. Parece que o desejo de Lutero não foi atendido. Hoje as pessoas se chamam de luteranas. Mas além da vertente luterana, temos também a Igreja Reformada, vertente da Reforma, que se destaca pela ligação com os reformadores Zwinglio e mais tarde com Calvino e Teodoro de Beza. Eles trabalharam principalmente na Suíça e nas regiões próximas, sendo que estavam mais interessados principalmente em reformar as práticas da igreja, e seus programas de reforma eram institucional, também social e ético. Além dessas duas vertentes, a terceira vertente, que foi conhecida como reforma radical, ou mais popularmente conhecida também como os anabatistas, compreende o grupo que se distanciou tanto dos luteranos como das igrejas reformadas, especialmente por sua posição contra o batismo infantil, insistindo que apenas os que tivessem feito uma profissão pública de fé deviam ser batizados. Os principais expoentes do movimento radical, ou da reforma radical, foram Conrad Grebel, e o mais importante e destacado dele foi Menon Simons. Então essas são as três vertentes que nasceram lá no século XVI. Mas a reforma não ficou parada nessas três grandes vertentes ou três grandes grupos. Podemos dizer que outros movimentos menores surgiram e se espalharam ao redor do mundo a partir da reforma. Eu vou falar o nome desses movimentos, de alguns deles, mas depois tratarei de um ou dois, alguns deles, de uma forma um pouquinho mais comentada. Nós podemos citar os anglicanos, os puritanos, os batistas, os menonitas, até mesmo os arminianos podem ser vinculados à reforma, o movimento dos grandes avivamentos americanos e também o movimento Dolanty, que também é conhecido como o neocalvinismo, que influenciou muitos ali na Holanda e ao redor do mundo. Então vamos destacar alguns desses movimentos, para que os irmãos e amigos conheçam. Puritanismo surgiu na Inglaterra na primeira metade do século XVI e foi um movimento que procurou aprofundar os ideais da reforma. Parker afirma que, abre aspas, o puritanismo foi, inicialmente, um movimento em prol da reforma eclesiástica, da renovação pastoral e do evangelismo, bem como em prol do avivamento espiritual. Além do puritanismo, podemos citar os menonitas. O movimento teve ligação com Menon Simons, o principal nome da reforma radical. Os menonitas defenderam a separação total do Estado e a Igreja, seguiram o princípio da não-violência, recusando-se a pegar em armas ou prestar serviços militares. Adotaram uma forma simples de vida e são conhecidos até hoje por essa forma simples de vida. O movimento Dolanty, que também é um movimento importantíssimo dentro da tradição reformada, que também é conhecido como neocalvinismo, foi um reavivamento que aconteceu nas igrejas reformadas da Holanda e foi liderado por homens como Van Prinstery e especialmente por Abraham Kuyper. Esse reavivamento, também chamado, como eu disse, de neocalvinismo, visava reformar a igreja e a cultura, libertando-a das influências tardias do iluminismo. O impacto do neocalvinismo fez surgir diversos expoentes posteriores a Kuyper,
principalmente nas áreas acadêmicas, como a filosofia e também a apologética. Nós podemos citar os nomes de Dooivert, um grande filósofo, e Cornelius Van Til, teólogo apologético, que criaram escolas de pensamentos que são estudadas até os dias de hoje. Mas além desses movimentos listados acima, também surgiram outros movimentos no seio das igrejas reformadas que se tornaram historicamente precursores do movimento pentecostal da forma como nós conhecemos hoje. Eu falarei a respeito disso no próximo vídeo, mas por hora é importante dizer que havia uma insatisfação dentro de alguns segmentos das igrejas reformadas por falta de uma busca por uma vida de maior intimidade com Deus. E isso fez surgir movimentos tais como o pietismo, os morávios, os invirguitas e o movimento holiness, que é o movimento de santidade. Esses foram alguns movimentos que foram fundamentais. Quem estuda a história do pentecostalismo vê isso, foram fundamentais para o surgimento do pentecostalismo e a sua explosão no início do século XX. Então, no próximo vídeo, eu falarei mais a respeito desses movimentos e tratarei mais da história dos pentecostais e falando no final sobre o alinhamento ou aproximação dessas duas tradições e como isso tem feito surgir o movimento pentecostal nas últimas décadas. Então, continue assistindo os vídeos e se ainda não se cadastrou no nosso canal, faça-o para ser informado de novas publicações que faremos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.